Olá pessoal, tudo bem? Estou retornando aqui para continuar o nosso conteúdo de morfologia. Na aula anterior nós paramos exatamente aqui, vimos por último os tipos de morfema e paramos aqui em estilística. Então, antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que dentro da língua portuguesa existem 5 campos do conhecimento. O primeiro campo a gente já viu, assim como o segundo. O primeiro campo vai ser a fonética ou fonologia, que vai tratar dos sons, os sons produzidos pela língua, certo? A morfologia vai tratar da formação e estruturação das palavras. E temos a terceira, que é a estilística, que é uma das modalidades mais complexas da língua portuguesa. E quando eu digo mais complexas, eu estou literalmente dizendo que ela é muito complexa, certo? Ela vai tratar-se de estilos e estratégias artísticas usadas na língua. Então, os escritores, ou então as pessoas que fazem redação ou corrigem redação, têm que usar isso aqui. Eles têm que saber escrever e também têm que saber interpretar essas estratégias. Nós temos alguns exemplos aqui: figuras de linguagem, paralelismos e metáforas. Escritores têm que saber isso aqui para deixarem mensagens ocultas dentro de um texto, formas distintas de interpretação. E a estilística normalmente fica sendo um dos últimos conteúdos estudados em cursos de língua portuguesa, porque ela é muito complexa e você precisa antes aprender a função morfológica e a função sintática para depois partir para isso aqui, senão você se confunde, certo? Então, vamos agora para o quarto campo do conhecimento da língua portuguesa, que é chamado de semântica. A semântica vai tratar do significado. Relembrando o que a gente viu em uma das aulas anteriores, que a língua portuguesa tudo na língua portuguesa é significado e significante. Então é basicamente isso, a semântica está em tudo. A semântica vai se tratar da significação das palavras de forma isolada ou em contexto. Ou seja, uma palavra isolada, sozinha, ela tem um significado, mas em contexto ela tem outro significado. Por exemplo, se eu disser correr, correr é apenas um verbo, é uma ação. Agora, se eu disser eu vou correr amanhã, eu já estou dizendo que uma pessoa, vou praticar a ação de correr no dia de amanhã. Repararam que já tem um significado diferente? Certo? É basicamente isso que a semântica trata. Os sentidos das palavras vão depender dos contextos, do contexto que ela está inserida. Então, a palavra tem um significado aqui, ela tem outro significado ali. É claro que esse significado não vai ser muito diferente, vai ser aproximado, mas se difere sim. Então, as palavras podem ter vários sentidos, diversos sentidos. Não é porque eu tenho uma palavra que significa uma coisa aqui que ela vai significar a mesma coisa ali, certo? Então, em resumo, a semântica vai tratar das diversas possibilidades de significação de uma palavra, ou de uma frase, ou de uma oração, certo? Então, vários fatores podem impactar na alteração de significado das palavras. Nós temos alguns exemplos aqui, por exemplo, a acentuação gráfica. Nós temos sabiá, que é pássaro, e sabia, que é sabedoria, que indica sabedoria, certo? É, então, a mesma palavra, são idênticas morfologicamente e sintaticamente, mas são diferentes de forma semântica, porque um é pássaro e a outra está indicando sabedoria, certo? A posição da sílaba tônica também vai impactar na semântica. Por exemplo, eu tenho uma sílaba tônica aqui no início, dúvida, indica incerteza. Agora, dúvida sem acento ou sem sílaba tônica vai indicar o verbo duvidar, que é uma ação de duvidar, certo? Reparem na diferença. É o contexto que está dando a diferença. É a sílaba, é o acento. O gênero também pode impactar. Por exemplo, aqui, a rádio. Nós temos o artigo definido feminino a rádio, que vai indicar a emissora. O rádio, o artigo definido o masculino. O rádio, que vai indicar o aparelho de rádio, certo? Então, este é muito importante vocês saberem que um artigo ele tem essa função semântica também, certo? E por último, a posição de certas palavras. Eu gosto de ficar só. O só no final vai indicar uma solidão, a pessoa gosta de ficar sozinha. Agora, eu só ouço rock. O só no meio, ele já vai indicar uma pessoa seletiva, ela só gosta de ouvir rock, de escutar rock.
Então, basicamente, essas são algumas dos fatores que vão impactar nessa alteração de sentido das palavras, certo? Saindo aqui um pouco da semântica, mas ainda dentro da semântica, nós temos a compreensão e interpretação de textos, que é muito importante. O texto, ele vai ser um conjunto de frases, e essas frases vão estabelecer relação, e essas relações vão fazer com que essas frases dialoguem entre si. Dialogando entre si, o sentido vai mudar. Então, elas sozinhas podem ser interpretadas de formas distintas. Sozinha ela tem um significado. Agora, dentro de um texto, alinhadas ao todo, elas vão tomar um sentido específico. E esse sentido, quem vai trazer vai ser o autor do texto, o autor do livro, certo? Então, é dessa forma que, dentro dos textos, a semântica trabalha. Agora, vamos ver a diferença entre compreensão e interpretação. A compreensão textual, dentro das questões que a gente faz em provas de vestibulares ou concurso, normalmente elas vão direcionar o autor para dentro do texto. Você vai responder de acordo com o que está escrito, certo? Normalmente os comandos são segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no período tal. Basicamente é isso que a gente vai ter dentro da compreensão textual. Agora, na interpretação, a gente vai além do texto, a gente usa o texto apenas como uma base. Vão exigir que o leitor olhe para fora do texto. Reparem que na compreensão, o texto é a base. Normalmente, você vai ter que analisar a função sintática de alguma classe gramatical, mudar. O avaliador vai perguntar se o sentido se mantém o mesmo, se tem prejuízo gramatical, enfim. Já na interpretação, normalmente os textos que caem em provas vão ser de algo que você já estudou, algo que tem a ver com o conteúdo estudado do edital, do concurso ou do edital do Enem, enfim. Então, as partes soltas de um texto interpretado não são importantes. O que vai importar são os elementos extralinguísticos, os elementos que vão significar algo mais profundo, por assim dizer. Então, para a pessoa interpretar, não tem uma mágica, um segredo. Você só precisa ler. Ler livros, ler textos, ler artigos, ler tudo. Não é só ficar lendo Facebook, WhatsApp, coisas escritas erradas. Você tem que ler coisas que vão te dar uma base maior. Então eu recomendo vocês sempre lerem coisas escritas de forma correta, certo? E isso vai trazer uma base muito boa para vocês na redação da língua portuguesa, em qualquer coisa que você quiser na sua vida. Os comandos de questões de interpretação normalmente vão ser infere-se que, interpreta-se que, analisa-se que, certo? Analisa-se que o texto trata-se de alguma coisa, aí vai ser uma coisa que você estudou, certo? Basicamente é isso que a compreensão e interpretação traz, fazendo parte da semântica, mas não tanto assim. Faz parte, mas não está tão relacionado. É claro, tem sim a relação, mas, como eu disse, não muito. Então, partindo aqui para o último campo do conhecimento da língua portuguesa, nós temos o relacionamento. Vai tratar da sintaxe, né? E a sintaxe é a formação das orações, das frases. E essa sintaxe, ou esse relacionamento, estuda a função sintática. A sintaxe estuda a função sintática. A sintaxe ela não é apenas sintática, ou a análise não é apenas sintática, ela é morfossintática, porque você tem que saber que é um substantivo para saber que é um sujeito, tem que saber que é um verbo para saber que tem adjunto adverbial, para saber que tem complemento verbal, enfim. Então, vamos observar a frase aqui. João quebrou a cadeira. João, sintaticamente, é sujeito, certo? Então, João é sujeito, é um nome, é um substantivo, né? É um substantivo próprio. Agora, morfologicamente, ele é um substantivo. Sintaticamente, é sujeito. Morfologicamente, substantivo. Essa é a diferença básica entre morfologia e sintaxe. Então, a palavra função ou valor vai carregar três funções. A primeira vai ser a função morfológica. A função morfológica vai tratar das classes gramaticais. Vão ser substantivo, advérbio, adjetivo, pronome, etc. Algumas, né? Advérbio, enfim. Advérbio já estava aqui. Pronome, preposição, enfim. A função semântica vai tratar do sentido. A gente acabou de ver semântica. Vai depender do contexto. Semântica é contexto.
Agora, a função sintática vão ser os termos da oração. Sujeito, que pode ser um substantivo. Predicado, que é um adjetivo. Objeto direto, que pode ser um complemento nominal. O objeto indireto também, que é um complemento nominal. O adjunto adverbial, que pode ser um advérbio. O adjunto adnominal, que pode ser um adjetivo. O complemento nominal, que pode ser um adjetivo também. Certo? Então, basicamente, a função morfológica indica a classe, a função sintática indica o termo que forma a oração. É por isso que dentro da sintaxe a gente estuda a formação e a estruturação das orações, certo? Então, basicamente, esses são 5 campos que a gente viu, 5 campos do conhecimento da língua portuguesa. Eu acho que eu vou parar a aula por aqui, já deu 10 minutos, eu acho que já está um tempo suficiente para a gente refletir sobre tudo isso. E na próxima aula a gente vai começar exatamente das classes gramaticais, que são 10 e são divididas em 2 grupos, as variáveis e as invariáveis, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. Certo? Eu acho que ficaria um pouco confuso se eu prosseguisse aqui, mas chegando nas classes gramaticais é rápido, é um resumo de cada uma das classes, certo? Então é isso, pessoal. Eu desejo tudo de melhor sempre. Estudem, deem o seu melhor em tudo que forem fazer. Até a próxima.